A paz do Senhor, amados. Hoje nós temos o pão quentinho recheado de conselhos. Nós vamos estar falando hoje sobre o valor de um conselho. Não esqueça, após ouvir esse vídeo, de dar o seu like. É exatamente o tema, o valor de um conselho. Está em Provérbios 15, 22, que diz assim: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Olha, onde não há conselho, frustram-se os projetos. Pense comigo, um homem isolado, que ore, ele tem alguma ajuda, né? Ele tá ali, tá isolado, com seus próprios pensamentos, sabe? Mas como ele tá orando ao Senhor, então ele vai ter a ajuda do Senhor. Mas se a gente vê que um homem que tem um amigo, esse lhe poderá lhe dar conselhos. Um bom amigo vai estar melhor do que a situação do isolado, aquele que tem um bom amigo. Mas mesmo assim, nós precisamos prestar atenção aos conselhos, ainda que seja amigo. Tem um amigo que nós podemos ouvir todos os conselhos dele e seguir, que é Jesus. Já não te chamo mais de servo, te chamo de amigo. Então esse conselho é o melhor. Pode ouvir esse daí. Mas também tem muitos conselheiros, tem homem bom que tem muitos conselheiros, e o que se acha em melhor situação é esse, né? Que tem vários conselheiros para o ajudar. Esses conselheiros, eles eram usados antigamente para dar conselhos aos reis, né? Aos comandantes, aqueles que tinham um nível mais elevado, que era rei, quando tinha alguma dúvida, que não sabia como resolver. Então ele chamava os conselheiros para o orientar, para dizer o que deveria ser feito. Mas hoje não tem mais essa prática. Hoje não temos. Nós temos a prática de ouvir o conselho de amigos, mas precisamos prestar atenção aos conselhos que os amigos estão lhe dando. Precisa prestar atenção ao conselho que os amigos estão lhe dando. Por quê? A Bíblia nos mostra exemplo, né? Como a vida pode ser destruída por causa de um mau conselho. Em 2 Samuel, capítulo 13, eu vou estar lendo 4, 5, por aí, para que você preste atenção. O que um mau conselho pode fazer na sua vida. Um mau conselho pode destruir não só a sua vida, mas a sua casa, a sua família. E é importante que a gente possa prestar bastante atenção nessa orientação de Deus para as nossas vidas. Aqui nesse texto fala que Aminon, aqui no versículo 4, o primo dele, Jonadab, chegou para Aminon no versículo 4 e diz assim: este lhe perguntou: por que tu, filho do rei, cada manhã estás tão abatido? Não me dirás por quê? E Aminon disse a ele, contou a Jonadab, que era amigo dele, que ele confiava. Ele disse: eu amo Tamar, só que tinha um probleminha. Tamar era irmã de Aminon. E nós sabemos que é pecado. Irmão com irmã é pecado. Deus abomina. E esse sentimento estava instalado no coração de Aminon, mas ele ainda não tinha consumido o ato do pecado. Se Jonadab fosse um bom amigo dele, desse um bom conselho, poderia evitar que o amigo pecasse. Poderia dizer:
Rapaz, você sabe que isso não pode. Você sabe que não é correto isso. Tamar é sua irmã. Tire isso da sua cabeça. Mas não. Jonadab articulou um plano para ver o seu amigo realizado no desejo do seu coração. Às vezes, o conselho, o amigo acha que dizer tudo que o outro quer, fazer tudo que o outro quer, ainda que esteja errado, é ser bom amigo. Não, o bom amigo fala o que precisa ser falado, diz o que precisa ser dito, porque quer ver seu amigo livre de problema, livre de conflitos e livre do pecado. O bom amigo tira, sabe, o seu amigo do abismo. É esse, ainda que o amigo não queira, não aceite naquele momento, mas o bom amigo tem essa missão de estar conduzindo o seu amigo para o caminho aonde não traga tragédia para a vida dele, sofrimento e pecado. Mas Jonadab articulou um plano para realizar o desejo do coração de Aminon. E ele disse, olha, você chama seu pai Davi, certo? Quando seu pai chegar aqui, você vai se fingir de doente e vai chegar para seu pai e pedir para que Tamar venha fazer uma comida para você. Normal, né? Para que Tamar venha cozinhar para você. Davi assim fez. Ele pediu, Davi fez. E Tamar foi. Porque até aí, tudo normal. Uma irmã e servir ao irmão, fazer uma comida, cuidar do irmão, ter zelo pelo irmão, ter amor pelo irmão, amor de irmão, amor de irmã. Isso é bênção, né? E Davi mandou e Tamar foi. Só que quando chegou lá, através do plano de Jonadab, Aminon, ele chegou e forçou a Tamar deitar com ele. Forçou. E o que aconteceu? Tragédia para a família. Aconteceu uma tragédia. Porque Abisalão, seu irmão, ficou sabendo, sabe? E matou Aminon. Matou Aminon. Tragédia na família. Cuidado. Isso é muito sério. É muito sério. Porque o mau conselho pode trazer tragédia. Não só para você, mas para sua família. Tenha cuidado com os conselhos que você tem ouvido. Porque o grande problema é que muitas das vezes o mau conselho, ele encaixa com aquilo que a gente já quer fazer. Aminon já queria deitar com Tamar. Então o conselho de Jonadab foi perfeito. Porque encaixou naquilo que ele queria, no erro que ele já queria cometer. E muitas vezes, quando nós recebemos um conselho que vai nos levar para o abismo, mas é o que a gente quer fazer, que é o desejo do coração, dá para fortalecer a carne, já está com vontade. Então aquele conselho, mau conselho, torna-se um bom conselho naquele momento. E é assim. Por isso que as tragédias nós temos visto, tragédias aí nas famílias, na vida profissional, por causa de um mau conselho. Tenha cuidado, certo? E aqui nós podemos ver também que, continuando com a falta de orientação, não querendo ouvir um bom conselho, seguindo o mau conselho, nós vemos também aqui na família de Salomão. Salomão morreu, né? Salomão morreu e o seu filho Roboão foi o seu sucessor, se tornou o seu sucessor. E o povo reuniu Roboão e pediu para Roboão aliviar o jugo. Isso está em 1 Reis 12:4. Pediu para ele aliviar o jugo. O jugo está muito pesado, alivia aí. E ele pediu 3 dias para estar tomando conselhos. E ele foi aos anciões. E os anciões deram um bom conselho a ele. Os anciões disseram, olha, alivie sim. Sabe por quê? Se você aliviar o jugo desse povo, esse povo vai ser com você.
Esse povo vai firmar seu reinado. Esse povo vai estar com você. Faça isso, que vai ser melhor para você. Mas Roboão não fez. Roboão preferiu dar um jugo mais pesado ainda por causa de mau conselhos. Mau conselhos, que ele foi pegar mau conselhos. Saiu dos anciões e foi receber mau conselhos. Mas ele já estava com a maldade dele no coração e também fez aquilo que ele já queria fazer. E botou um jugo mais pesado em cima do povo. O que aconteceu? O resultado? Reino dividido. E a palavra de Deus diz que reino dividido não subsistirá. Amados, é muito sério. Observe os conselhos que você tem recebido, porque é muito sério. É muito sério. Deus está te orientando. Cuidado. Cuidado com os conselhos. Cuidado com a inclinação do seu coração. Olha aqui, em Provérbios 13, 18, a palavra de Deus diz assim: pobreza e vergonha virão ao que rejeita a disciplina, mas o que dá ouvido à correção é honrado. Olha só, Caim matou Abel, não foi? Porque não quis ouvir o conselho de Deus. Deus está te aconselhando. Não procure dar conselho diante daquilo que a pessoa está querendo ouvir. Busca a direção de Deus para você dar a direção a essa pessoa para livrar do abismo. Porque quem planta colhe. Se você participar de um mau conselho, as sementes também irá te alcançar. É perigoso isso. Entendeu? Porque a palavra de Deus diz: ai daquele que servir de pedra de tropeço. Então, queira ser bênção. Busque de Deus os conselhos. Não queira fazer aquilo que a pessoa deseja fazer. Você não incentive para ver a pessoa, para não brigar com você, para não ter problema com a sua amizade. Deixe ter problema com a sua amizade. Deixe ter problema. Porque depois, esse amigo que te deu as costas, porque você não apoiou ele, ele vai voltar e vai te ter como o melhor amigo dele. Ele vai voltar. Se você está dando conselho diante da direção de Deus, daquilo que é correto, não se preocupe com a reação do seu amigo, porque depois ele vai te agradecer. Depois ele vai ver que você é um grande amigo dele. Aleluias! Um conselho sábio vale mais do que muitos tesouros. Oh, glória a Deus! Aleluias! Onde não há conselhos, fracassam os projetos. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Portanto, o Senhor te orienta para que você abra seus ouvidos espirituais, tenha discernimento e não deixe que a situação venha trazer uma tragédia para sua vida. Nunca esqueça que a palavra boa é remédio que cura e que é bálsamo que consola e alimento que fortalece. Deus quer te fortalecer. Eu vou estar orando por você. O Senhor quer te fortalecer, quer te dar a direção, te tirar do abismo. Olhe os conselhos, olhe os seus sentimentos, analise seu coração e veja se há algum mal e peça ao Senhor. Não esqueça que o Senhor diz: enganoso é o nosso coração, enganoso é o coração do homem. Peça ao Senhor a direção e ouça o bom conselho. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai amado, querido, maravilhoso, eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que nos dá direção, que nos conduz ao caminho que devemos andar. Pai, em nome de Jesus, nos guarde, nos proteja. Oh Deus, em nome de Jesus, usa as pessoas, usa os amigos com bons conselhos, que a gente ouça, Senhor, a tua palavra, os teus conselhos, a direção que Jesus nos dá. Pai, em nome de Jesus,
que a partir de hoje seja tirado dessa pessoa que está ouvindo o desejo para a inclinação do pecado. Seja tirado dessa pessoa que está agora orando comigo, Pai. Todo mal, todo abismo seja fechado, Pai. Toda vala que está sendo preparada pelo inimigo para que eles sejam jogados. Feche a boca do leão, meu Pai. Desfaz a obra do diabo. Cancela todo argumento de Satanás nessa vida que está orando agora comigo. Que o Senhor abençoe. Eu te abençoo com toda sorte de bênção no mundo celestial. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor, que excede todo o teu entendimento, esteja no seu coração. E a bênção de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados.